Em Provérbios, no capítulo 4 e verso 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, uma das estratégias de Satanás é secar a vida do nosso coração. Essa é uma estratégia. Nos deixar completamente desalentado, nos deixar entristecido. Essa é uma estratégia permanente. Ele vai procurar tirar a tua paz, vai procurar tirar a tua alegria, vai procurar usar até crentes para tirar a tua alegria. Irmãos, essas palavras secas, que não tem louvor a Deus, quando abre a boca não sai louvor, porque ele está em estio, ele está em sequidão, ele não está no seu habitat, que seria a casa de Deus, seria a presença de Deus. Quando eu tomo a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4 e verso 6, eu até me arrependo quando em determinados momentos eu uso para alguém palavras ásperas e agressivas. Eu peço perdão, eu não gosto de utilizar palavras agressivas e ásperas. Em Colossenses 4, verso 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha só, não está dizendo salgadas, falando de tempero, é equilíbrio. O tempero, uma comida temperada, ela não está nem salgada, nem sem sal, insossa. Ela está no equilíbrio. Então, a palavra tempero fala de equilíbrio. E agora, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha bem, irmãos, nós devemos ser de uma pessoa educada. Em Provérbios 16, 24, diz assim: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Olha só, as minhas palavras doces, elas trazem saúde para os meus ossos. É o que a Bíblia está dizendo em Provérbios 16, 24. E quando nós tomamos Provérbios 25, 11, não se estresse, porque eu não estou pedindo para você abrir a Bíblia, nós estamos te oferecendo a leitura. Diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. O crente às vezes é muito linguarudo, irmãos, fala demais, vive com binóculo procurando saber da vida dos outros. Esse é o crente que saiu das águas, saiu, irmãos, de uma vida abençoada para estar vivendo no deserto, na sequidão do deserto. Então ele começa a tomar conta da vida alheia. As atitudes são secas, comportamento marcado pela indelicadeza e pela agressividade. É muito triste quando isso parte de um crente. Agressividade, indelicadeza. Irmãos, quem está no Espírito não usa indelicadeza, não usa de aspereza. E se usar, peça perdão, porque todos nós somos passivos de errar. Veja a atitude que se pode mudar. Crente prata. Vocês sabiam que existe crente prata? Eu não gosto de usar anel de prata. Por quê? Ah, pastor, muito metido. Não, nada disso. É que a prata cria oxidação. Então, um anel de prata, ele oxida e fica preto. Então a gente tem que colocar um caol e dar um lustre nele, para ele abrir o brilho. Então, quando o crente é um crente prata, ele vai perdendo o brilho. E quando ele perde o brilho, ele deixa de vir à igreja. Ele não quer mais viver dentro de algum departamento, ele vai se afastando. Quem senta aqui na frente vai mudando de lugar, até assentar no último lugar. E quando ele está no último lugar, ele já está pertinho da porta para cair fora. Aí quando Deus lembra, um grupo de visita vai lá na casa dele, leva caol, leva uma escova, dá um lustre bom na prata, e a prata começa a brilhar. Aí ele vem para a igreja, aí ele vem porque ele pegou um brilho. Daqui a pouco vai oxidando, tem que mandar alguém mais lá. Então o anel de ouro, ele não oxida, ele fica sempre brilhoso. Então, irmãos, presta atenção, crente prata perde o brilho. Quando você vê que aquele crente que perdeu o brilho, ele é prata.
E tem um crente carrinho de mão. O carrinho de mão, onde você largar, ele fica. Mas se você soltar ele de morro abaixo, ele vai virando cambalhota até ele parar, pode parar de cabeça para baixo, para cima. E o crente prata, ele tem que ser empurrado. Ou seja, o crente carrinho de mão tem que ser empurrado. Você tem que dizer, vamos lá, Deus está usando aí os pastores da nossa igreja, os louvores têm sido louvores cheios da graça, vamos lá, vamos lá. Ele só vai rebocado, por quê? Porque ele é carrinho de mão, ele está no deserto, virou carrinho de mão, só anda empurrado. E tem também um crente camelo. Quem é o crente camelo? O camelo, ele é capaz de ficar 30 dias, pelo menos 20 é certo, dias sem tomar água. Quando ele para no oásis, ele bebe mais de 20 litros de água. E ele pode ficar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, sem beber água. O que acontece com um crente camelo? Ele vem um dia na igreja, se empaturra com a mensagem. Se empaturra e ele fica, entre aspas, alimentado para ficar mais 3 ou 4 semanas sem aparecer na igreja. Por quê? Porque ele é o crente camelo. Camelo, ele bebe água, se empaturra de água e não sente sede mais durante o dia. Por isso que ele é um navio do deserto, porque no deserto não tem água. Então, quando para no oásis, ele aproveita para abastecer o camelo, e o camelo abastecido, ele vai embora. E tem crente que é camelo, ele só vem quando volta a ter sede. E tem o crente ovelha. Sabe o que acontece com o crente ovelha? A ovelha, ela não consegue. A ovelha tem estômago pequeno. A ovelha, ela não come para 3 dias, nem para 2. A ovelha come todos os dias. A ovelha come no domingo, na segunda. A ovelha come na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Come todos os dias. E tem uma coisa interessante para os criadores de ovelha. Ovelha não suporta dormir com fome. Ovelha tem que se alimentar para poder dormir. Então a verdadeira ovelha, antes de dormir, ela ora. Ela come do oásis de Deus. De manhã ela ora. No meio-dia ela ora. Ela tem que comer, ela tem que comer. Agora tem também aquele crente ouro. O crente ouro, ele pode ser maltratado, pisado, amassado, ele continua ouro, ouro puro. Sabe por quê? Um vaso de ouro, você pode jogar ele no chão, pode pisar, amassar ele todo, ele não vira prata, ele não vira ferro, ele continua sendo ouro, ele vale o peso dele em ouro. Não adianta, pode amassar o vaso de ouro, ele continua ouro. E Deus quer vasos cheios de ouro. O vaso pode ser de barro, mas ele tem que ter ouro dentro. Amém, queridos? O que significa ser cheio da graça? Um aspecto da graça que não é muito falado, nós falamos a graça como elegância, a graça como gentileza. Isso é muito importante. É responder às pessoas com educação, responder às perguntas com elegância. Isso traz, irmãos, um brilho para o reino de Deus, quando o crente responde as coisas com essa gentileza. Graça como elegância, graça como gentileza. Já notou que Deus, até para chamar a atenção, quando eu olho na Bíblia Sagrada, quem está no pecado, Ele é um Deus gracioso, é um Deus ético e é um Deus elegante. Vejo no exemplo de Adão. Adão, ele não diz assim: onde é que você está, seu camarada? Eu estou te procurando, eu não te acho. O que você está fazendo? Não, ele fala: Adão, onde estás? Agora eu lhes pergunto uma coisa: será que Deus não sabia, na sua onisciência, onde Adão estava? E essa fala de Deus mostra
um Deus equilibrado, um Deus educado, um Deus gentil. Ele queria dizer o seguinte: esse lugar que você está não é o lugar que você deveria estar. É como uma mãe fala assim: o que você está fazendo? Na verdade, a mãe sabe o que o filho está fazendo. Ele está fazendo alguma coisa errada. A mãe sabe exatamente. Mas ela quer dizer assim: olha, você não deveria estar fazendo isso. Mas aí ela diz assim: o que você está fazendo aí? Deus conhece, irmãos, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Ele conhece tudo. O crente coruja, eu falei até agora aqui do crente que precisa de água, mas ele está seco. Agora vem em segundo lugar o crente coruja, nas solidões. Salmo 102, 6. Sou como mocho nas solidões. Fale comigo: mocho é coruja. E as corujas, elas possuem hábitos noturnos. Elas vivem em solidão. Porque quando as luzes se apagam, não temos a melhor alegria no lugar de penumbra, um lugar sem luz. Luz fala de alegria. Luzes da ribalta. Paris é conhecido como cidade de luz. Você vai na Champs-Élysées, desde lá do Arco do Triunfo até o obelisco lá embaixo. Eu já andei aquilo tudo. E mesmo durante a noite é bem iluminado. Você é capaz de pegar uma coisa no chão e identificar, porque é bem iluminado. Paris toda linda, a Torre Eiffel toda iluminada, piscando, mudando de cor. Luzes fala de alegria. Agora, a coruja vive na solidão. Ele vive na escuridão, sem luz. E o crente coruja, ele é um crente sem vida. O salmista se sentia tão solitário, tão sozinho, tão sem alegria, que ele, naquele momento, pensou: eu não passo de uma coruja. Eu sou uma coruja. Eu vivo na escuridão. Eu estou sem alegria. Eu estou na solidão. Irmãos, o ser humano, ele é gregário. Nós não fomos criados para estar só. Porque a solidão é uma coisa horrível. Então nós precisamos ter o convívio dos irmãos. O Salmo 133 diz a exaltação da união entre os irmãos. Já a coruja não, ela fala do crente que não vive em família, não tem comunhão com os irmãos. Ele tem os irmãos ao seu lado, mas ele não vive a vida do irmão, não vive a vida da igreja. Ele não se alegra com a alegria do outro. Ele não se entristece com a tristeza do outro. Então é um crente coruja. No Salmo 133, Davi compara aqui a união como óleo da unção sacerdotal. Então, a união entre os irmãos, ele compara, aqui no sentido figurado, como óleo da unção sacerdotal. E eu fico observando aqui como esse óleo fala da união entre os irmãos. E esse orvalho do Monte Hermão, e diz que ali o Senhor ordena a bênção, ali onde há união, onde há comunhão, ali, nesse sentido de unidade, de comunhão, o Senhor ordena as bênçãos. Ele diz desse jeito: se não houver essa união, não há como ter alegria. E nós sabemos que as coisas mais difíceis é unir pessoas. Sabia disso, irmãos? É a coisa mais difícil que tem. Unir as pessoas. Nós vivemos no meio de uma multidão, mas vivemos solitário. Uma vez Jesus disse assim: alguém me tocou. E um dos discípulos disse: Senhor,
Como pode tu falar isso? Tu estás rodeado, todos te apertam, e tu diz, alguém me tocou? Irmãos, às vezes nós podemos até dizer, Jesus está na minha vida. Eu estou vivendo a vida do Senhor na minha vida. Mas nós não estamos extraindo a virtude de Deus para nós. A virtude do Espírito Santo. Então, naquele dia, havia pessoas comprimidas. Mas uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela foi por trás de Jesus e tocou na orla das vestes do Senhor. E quando tocou, o Senhor sentiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. E eu fico pensando, nós estamos na casa do Senhor sem sentir a presença dEle. Nós estamos aqui aglomerados, sem sentir o toque do Espírito. Uma das maravilhas da igreja é o que Deus faz através da unidade. Existe diferença entre comunhão e unidade. Eu já falei aqui, vocês conhecem a diferença entre comunhão e unidade. Um saco de batata, nós temos uma união excelente. Mas quando você abre o saco de batata, não sei quantos quilos dá um saco de batata, você vai encontrar batatas compridinhas, redondinhas, chatinhas. Você vai encontrar batata de vários tamanhos. Mas elas estão ali, naquele lugar, em comunhão. Elas estão juntas ali em comunhão. Nós às vezes vivemos esse tipo de comunhão, como um saco de batatas, mas não temos unidade. Para ter unidade, nós vamos ter que descascar a batata, cozinhar a batata e fazer um purê de batata. Quando nós fazemos um purê de batatas, nós temos a verdadeira união. Porque ali, irmãos, não tem diferença. Ali é tudo uma coisa só. Um purê de batatas. Eu quero falar aqui de uma ilustração acerca de 2 porcos espinhos, cheios de frio, no inverno na mata. Imagine que nós sabemos que quando uma pessoa é tirada do gelo, é salva de um naufrágio, onde a água está abaixo de zero, então é preciso tirar aquela roupa, colocar um aquecimento naquela pessoa para que ela não morra congelado. Então os esquimós, quando vê que tem uma pessoa assim, eles se deitam sobre a pessoa para transferir calor do seu corpo para o outro corpo, sem pensar em sexo, irmãos. O homem está morrendo, a mulher está morrendo, então um corpo se ajunta, um corpo aquecido, para transferir calor para o outro corpo, para que ela não morra. Agora imagine 2 crentes porco-espinho com frio. Então tem um que está morrendo de frio. Quando o porco-espinho se ajunta no outro, ai. E tem crente assim que é porco. Eu não estou chamando ninguém de porco aqui, pelo amor de Deus. Vocês aí pela internet não levem em consideração apenas uma ilustração que tem o crente porco-espinho. Já pensou 2 crentes desse jeito? Nós precisamos da comunhão dos irmãos para nos manter vivos, para nos manter aquecidos. Precisamos da comunhão. Talvez não seja o aquecimento do corpo, mas aquecimento da alma, aquecimento do espírito, a alegria da convivência. Isso faz muito bem, irmãos. Eu tenho aqui uma outra ilustração que eu quero fazer, porque uma ilustração ela economiza 1000 palavras. Certo irmão, ele assentou-se na igreja e olhou para os irmãos e não gostou muito, não sei, ele começou a esfriar. Ele foi para casa e não voltou mais. Aí um dia o pastor resolveu visitá-lo. O pastor foi até a casa dele, ô meu irmão, tudo bom? Quero te dar um abraço, estamos sentindo a tua falta, estamos sentindo a tua ausência lá. E ele, pastor, então. Na saída, quando o pastor se despede, lá tinha uma lareira acesa, e o pastor quis pregar sem usar palavras, só com exemplo. O pastor pegou uma tenaz, pegou uma brasa, dali saiu cheio de fagulha e colocou na pedra. Colocou na pedra e ficou olhando, e ele também.
aquela pedra foi mudando de cor, perdendo o brilho e foi esfriando. O pastor olhou, aquele homem olhou, disse: pastor, eu não posso sair do meio do fogo, senão vai acontecer igual essa pedra, esse carvão que perde o fulgor, perde o brilho, perde o aquecimento, perde o fogo. Quando nós nos afastamos da fonte verdadeira, nós perdemos o brilho, perdemos a alegria. Irmãos, é como um músico passa 15 dias sem tocar, somente instrumento que tem que ter embocadura. Quando ele vai tocar 15 dias depois, não é, Davi? Ele já não está tão treinado, ele tem que fazer nova embocadura, vai doer, não vai ter mais aquele som puro, ele precisa estar sempre envolvido com o instrumento. Deus quer, irmãos, se comunicar conosco, nós precisamos estar com Ele ali. O terceira ave que simboliza o crente, falei aqui do crente pelicano, falamos aqui do crente coruja, agora eu quero falar do crente pardal, solitário no telhado. Salmo 102, verso 7, velo e sou como pardal solitário no telhado. Interessante, quem mandou esse pardal ficar solitário no telhado? Está chovendo, e ele está ali no telhado, está tremendo. Ele está tremendo, mas ele está no telhado, ele não sai do telhado. Ele podia se abrigar, mas ele continua ali. Tem crente que é pardal. Ele está envolvido com lutas, com tribulações, está trêmulo, está desfalecendo, mas ele continua ali. Ele não busca uma saída. Parece que é kamikaze, gosta de sofrer. Representa o crente que diz que só ele é que sofre. Então ele está ali achando, bom, eu nasci para sofrer. Tem pessoas que são capazes de entristecer o Espírito Santo quando diz, eu nasci para sofrer. Eu nunca fui feliz, nunca tive alegria. E aí Deus se entristece porque olha a quantidade de bênçãos que ele não conta, as bênçãos que Deus está dando para ele, mas ele não é capaz de contar, ele não consegue sentir, ele não consegue ver. Irmãos, o fato de você acordar pela manhã é um grande milagre, porque tem gente que não acorda, amanhece morto. Nós acordamos, o fato de nós termos pés e podermos caminhar é um grande milagre. Respirar é milagre. Olha, ter o pão de cada dia, ter um teto cobrindo a nossa cabeça é um milagre, mas às vezes nós somos crente pardal. Achamos que todo mundo vive bem, só eu que não vivo. Então fica reclamando, vive reclamando, ele não sabe contar as bênçãos. E quando faz isso, ele é um crente pardal que entristece o Espírito Santo. Saia do telhado, irmão. Vai se aquecer. Aqueça-se através da graça do Senhor. Telhado é lugar vulnerável. Telhado é lugar perigoso. Você pode escorregar, levar um tombo. Venha para dentro da casa. Adentre a casa. No Salmo 84, verso 3 diz, até o pardal encontrou casa junto aos teus altares. Esse pardal que encontrou casa é um pardal que decidiu não ficar ali achando que ele é sofredor, que ele é o único que sofre, ninguém mais, todo mundo está numa boa, mas ele nasceu para sofrer e ele tem que ficar ali sofrendo. Irmãos, aprendeu a ser reclamão, ele reclama. A Bíblia diz, a Bíblia não é harpa, no mundo murmura-se tanto. Nós murmuramos quando temos tantas coisas. Às vezes eu fico com vergonha de Deus. Eu tenho vergonha, às vezes, de Deus quando eu reclamo. Já andei de Mercedes reclamando, já andei de BMW reclamando. E eu pedi perdão a Deus.
Uma vez Deus me chamou a atenção, falou, olha só, para você. Teu pai queria ter, nem um burro, nem um jumento teu pai teve. Ele pediu um jipe. Ele morreu sem jipe, sem jumento, pelo menos para andar, sabe? Um jumentozinho ele não teve. Aí Deus me lembrou isso, olha só onde que você está agora. Aí eu olhei para o lado da vida e vi um sujeito, um fusquinha, se abanando. E eu morrendo de frio, porque o ar estava forte, o bicho gela mesmo, né? E o camarada no fusquinha, aí eu olhei assim e falei, Deus, me perdoe. Nós reclamamos de barriga cheia. O Salmo 84, até o pardal entrou casa. Deus espera de nós, não queixume. Deus não quer ouvir queixa. Deus quer ouvir adoração, louvor. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. E não para ficar queixando de nada. Eu vejo Abacuque, por exemplo. Abacuque, ele disse no momento em que não havia vacas no curral. Quando ele não encontra frutas no pomar. Naquele momento em que ele não vê nada, ele olha e diz, ainda assim eu te louvarei. Ainda assim, mesmo que não haja vaca, não haja, eu quero te louvar, eu quero te adorar. Aí logo mais na frente ele diz, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Aviva, eu quero render louvores. Às vezes o nosso coração está cheio de reclamação, quando deveria estar cheio de louvor. Às vezes nós precisamos tomar simancol. Você que está me vendo aí pela internet, olha só, você tem um aparelho, talvez mais de R$1.000 nesse aparelho aí, e você está reclamando. Quando tem um smartphone para poder assistir o culto aqui da DJ, Deus espera de nós o louvor. Paulo e Silas estavam presos. Eu tenho uma vergonha danada quando eu reclamo e olho essa história. Queridos, lanhado de pancada, de chicote, ele convida o seu amigo para louvar o Senhor. E quando ele começa a louvar o Senhor, a terra sem vergonha, e a terra não tem boca, ela começa a tremer. E aí começou a quebrar cadeia, e o carcereiro ficou apavorado, e Paulo disse, fique tranquilo, ninguém fugiu, todos estamos aqui. Nós não fugimos, estamos aqui. Aí o carcereiro diz, o que eu devo fazer para ter essa salvação, para ter essa tranquilidade, preso, cantar, preso, amarrado, louvar e adorar, e com as costas lanhadas. Irmãos, eu estou com as minhas costas lanhadas de chicote, eu não sei se eu vou ter coragem de louvar o Senhor. Agora, com saúde, dinheiro no bolso, comida boa na mesa, aí é mole, qualquer um faz. Eu quero ver na escassez, louvar o Senhor nessa condição. Em terceiro lugar, aqui o crente precisa de renovo como a águia. Se nós vivermos uma vida sem renovo, naturalmente que nós vamos sucumbir. O Salmo 103, verso 5 diz, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. A águia é uma ave guerreira. Essa ave, chamada águia, é a ave que voa muito alto. E até ela encontrou vários espaços na Bíblia onde foi citado o seu nome. No Salmo 40, aliás, Isaías 40, verso 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O segredo é esperar no Senhor. Esse é um segredo que muita gente não sabe, esperar no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A águia possui a melhor visão, irmãos, de uma ave. Ela pode a 2.000 metros de distância
ela vê um rato que faz parte da sua cadeia alimentar e ela dá um mergulho tão grande, tão grande, tão grande, que depois ela dá um estalo, pum, dá uma freada e já ferrou, já foi. As garras dela, onde pegar as garras, ninguém sai. Pegou nas garras ali, não sai mesmo. E ela vai voar e vai para um lugar onde vai comer. Então a águia vê a sua presa a 2.000 metros de altura. E o crente, ele precisa ter esse tipo de visão de águia. Existe uma diferença entre o crente pardal e o crente águia. Eu estava na Suíça e o pastor de lá ligou para um sobrinho dele aqui e falou assim: ó, enquanto você estiver vivendo aí, nesses cantos aí que o pastor é pardal, você vai ser pardal. Você, para não ser mais pardal, tem que procurar um pastor águia, que tenha visão de reino. Não é uma visão, irmãos, uma visão de gueto. Não, é visão de águia, não é de gueto. É uma visão de reino. A diferença em eu ter uma visão localizada e uma visão com maior amplitude. E o crente tem que ter essa visão. A águia faz o seu ninho no cume das montanhas, para que o caçador não alcance o seu ninho. Ou seja, quando eu leio o Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo, eu vou fazer o meu ninho onde o caçador, que é Satanás, não pode me alcançar, porque eu estou guardado, eu estou num lugar bem alto, guardado. Salmo 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando eu leio Provérbio 18, 10, torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Uma coisa interessante, que quando vem a tempestade, a águia sobe usando a força do vento. Vocês sabiam que as aeronaves, os aviões, ele tem uma asa comprida, e nessa asa tem uma borda chamada borda de ataque. Interessante que se eu fosse fabricar um avião, eu faria a parte afunilada para frente, ele não ia levantar voo. Porque quando ele tem uma borda de ataque arredondada, e depois ele termina em zero lá atrás. Quando ele bate no vento, ele cria duas pressões, uma em cima e outra embaixo, que dá estabilidade para ele. E a pressão maior é por baixo, que faz ele inflar, faz ele levantar. Agora, por exemplo, lá na torre de comando, eles conhecem para onde o vento está indo. Se o vento está para norte, ele tem que voar contrário ao vento. Porque ele não pode levantar voo a favor do vento. Ele não pode pousar a favor do vento. Qualquer aeronave que pousar a favor do vento, ela vai se arrebentar toda. Ela não vai parar. Então ela vai contra o vento. A Bíblia fala das tempestades. Nós vivemos em tempestade, o mundo está, irmãos, em tempestade, e nós, ainda assim, contra a tempestade, nós vamos alcançar lugares altos, retiro alto do reino de Deus, porque a tempestade vai nos servir para levantar mais rápido o nosso voo. A águia, ela vive assim, sabe? Fala do crente maduro, que mesmo na tempestade ele consegue levantar. Na tempestade ele não abaixa a cabeça. Na tempestade ele não fica cabisbaixo, ele não fica reclamando. Na tempestade ele levanta a cabeça e vai acima das nuvens. E a águia, ela vive em renovação. O Salmo 103, verso 5, Isaías 40. E ela tem longevidade. Irmãos, vida longeva fala do crente que nunca desiste. A águia não desiste. Tem crente que começa alguma coisa e para, ele vive a síndrome da desistência. Tudo que ele começa, ele não termina. A águia não, ela vai em frente, ela vai em frente. O diabo tenta matá-la, mas ela segue em vitória. Em Mateus 16, 18, diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a águia sente que vai morrer,
ela desaparece. Sabe, irmãos, existe até a pessoa que faz pesquisa mais profunda e diz que nunca encontrou uma águia morta, ou seja, o cadáver de uma águia. Não encontrou. Eu, pelo menos, nunca encontrei. Já andei na mata, onde tem águia. Nunca encontrei um cadáver de águia caído. Porque quando ela sente que está chegando o seu final, ela sobe. Ela sobe. E tem um momento que ela se sente pesada. Ela se sente com dificuldade para alcançar as alturas. Aí é o momento que ela entra em renovação. Ela começa a perder penugem e vai nascendo umas penas novas. Mas tem algumas penas que ficam muito grudadas na sua pele. E ela precisa se livrar disso. E o que ela faz? Ela faz um esforço para subir o mais alto possível no lugar onde ela localiza um lago profundo. Então ela sobe, fazendo muita força, porque ela, quando está leve, ela consegue subir rápido, mas dessa vez ela está pesada, porque ela tem uma penugem que está sem efeito, está mole, flácida, não dá rigidez suficiente para manter uma pressão no vento. Então ela sobe, quando ela está no lugar mais alto onde ela já alcançou, ela dá o mergulho mais kamikaze da sua vida, o mergulho mais rápido da sua vida. E então vem numa velocidade, irmãos, muito grande, mergulha de cabeça no lago e vai até as profundezas. Aquela água, aquele choque, aquela pressão que bate, arranca aquelas penas moles, arranca tudo, e ela levanta completamente restaurada, sem penas velhas, restaurada, e começa a voar fácil, leve sobe, e às vezes nem precisa bater a asa, ela pega as correntes quentes e abre as asas, e ela infla, sobe, e vai nas alturas. O crente precisa buscar nas alturas, a graça de Deus nas alturas. Buscar a oração não é de baixo, é de cima. Ela voa acima das nuvens e vai subindo até sair daquela atmosfera pesada. Quando Jesus voltar, nós vamos ao encontro dele nos ares. E para ir ao encontro de Jesus nos ares, eu fico pensando assim, eu já vi no zoológico eu já vi uma águia gigantesca. E ela não é um bicho da terra, ela é um bicho aéreo. Ela é uma ave aérea. Então, quando ela está na terra, ela é desengonçada, ela é feia. As asas é tão comprida, assim, quase 2 metros de comprimento. Quase 2 metros. Então, passa do rabo. E ela anda assim. Anda feio. Ela anda feio. Você nem pode imaginar a altura que ela pode chegar. Mas quando ela resolve levantar voo, na hora que o vento assopra, ela só abre a asa, já levanta, sobe. Eu não sei se vocês já viram lá na Pedra da Gávea, quando o pessoal que vai de parapente, asa delta, quando ele sai correndo, que ele bate naquela camada de ar quente, ele não desce, ele sobe. Ele sobe. E ele ali tem permanência até de 8, 10 horas de permanência no ar. Ele fica rodando, pegando só as ondas quentes, pegando a pressão quente. E essa pressão quente faz subir, sobe. E a águia abre. Agora você pode ver assim aquele crente feio, esquisito, principalmente crente da Assembleia de Deus, que nós somos. Fica vendo aí, ó. Hoje está calor, estou com ar ligado, estou aqui, ó, de gravata, de terno. Eu estou assim para representar a nossa igreja, nós estamos no ar. Então, eu venho mais arrumadinho. Mas alguém pode dizer assim, esse pastor é louco. Para quê? Para quê? É águia. Mas quando a trombeta tocar, vai procurar o pastor para ver onde é que ele está. Ele já foi.
voaremos ao encontro de Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí está, irmãos, nós precisamos buscar mais o Senhor. Eu quero chamar os pastores, já devem vir como os valentes de Gideão. Não vem conversando, vem com a cara feia. Mesmo você que não é tão bonito, é muito bonito. Você que é muito bonito, assim igual o Sérgio, vem com cara feia, venha para cá. É hora de oração, é hora de clamar ao Senhor. Você que está aí pela internet, coloca o teu nome aí, meu querido, coloca aí. Coloque o teu nome para que a gente possa clamar ao Senhor. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Vamos pedir ao Senhor que nos oriente. Vamos orar com a Patrícia. Patrícia, vamos entregar o pessoal de dentro e o pessoal de fora ao Senhor nessa hora. Paz do Senhor para a igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Glória ao teu Nos nome, alimentamos com a Tua palavra e Te agradecemos, rendemos graças a Ti. Precisamos aprender a sermos águia, Pai. Precisamos focar os nossos olhos nos céus, focar os nossos olhos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor, toca com Teu toque especial nessa vida, Senhor, que se sentiu como um pardal, que se sentiu, Senhor amado, muitas das vezes, tristonho, distante, Senhor, sem saber como procurar ajuda, mas agora foi lançada essa mensagem, Senhor, convidando que ainda há tempo, que ainda há solução, para dar voos mais altos, para sair dessa mesmice. Senhor amado, toca onde o homem não toca. Faça, Senhor, uma mudança para a Tua glória, Jesus. Oh, Espírito Santo, move aonde está o caos, move aonde está vazio e morto, Senhor. Traz de volta a vida, a alegria, a esperança. Traz de volta, Senhor amado, os planos que Tu tens para com cada um. Manifesta a Tua graça, a Tua glória. Senhor, e nós que estamos aqui, rendemos graças a Ti. Confessamos, Senhor, que sem Ti não dá para viver. Confessamos, Senhor, que Tu és a nossa razão de vida. Precisamos mais de Ti, precisamos mais do Senhor. Dependentes somos de Ti, dependentes somos da Tua graça, dependentes somos do Teu amor, Jesus. Opera em nós o Teu querer e assim vamos dar voos mais altos. Opera em nós a Tua vontade, o Teu propósito reine sobre as nossas vidas. Oh Jesus, venha parar as penas. Vem tratar, Senhor amado, as nossas garras. Vem tratar a nossa visão, Senhor. Tira o embaraço. Tira, Senhor amado, as escamas dos nossos olhos e abra as nossas visões, Senhor, para enxergarmos, Senhor, que ainda que estejamos dentro de celas, podemos Te adorar e essas celas serão quebradas. Cadeias vão quebrar quando começarmos a adorar em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Fortalece o nosso ânimo. Enche-nos do Teu Espírito. Esteja, Senhor, fortalecendo-nos, edificando-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
diante de Ti, Senhor Deus, Deus fiel, maravilhoso que Tu és, ó Pai. Tu tens, ó Senhor Deus, ministrado na nossa vida, Deus Santo. Pai, não podemos, ó Senhor Deus, sermos aqueles que murmuram, Senhor Deus, sermos aqueles que reclamam, Pai. Que Tu és o Deus fiel, Senhor Deus, abençoando a cada dia, Senhor Deus, abrindo oportunidade para nós, quando a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus, não para reclamarmos como aqueles, ó Senhor Deus, que vivem, Senhor Deus, sobre o telhado, Senhor, ó Pai, para reclamar, para dizer, Pai amado, que são pobres coitados, quando Tu disseste, Senhor, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Pai. Eu quero Te pedir que nesta noite, Deus amado, o Senhor esteja alcançando aquele coração, Senhor Deus, que talvez esteja, Senhor, pensando que a última pessoa, Deus amado, que aquele que está pensando que é esquecido pelo Senhor, que o Senhor não está mais olhando para ele. Deus Santo, a Tua palavra diz que os seus olhos são como chama de fogo, que não se esquece, ó Deus amado, de ninguém. Deus amado, Tu tens Tua mão estendida, Senhor, a mão de misericórdia, para resgatar, para tirar, Senhor, do monturo e colocar sentado no meio de príncipes, ó Senhor Deus. Assim como o Senhor tem feito, Senhor, a este povo que está na Tua casa, Pai. Ó Senhor, queremos sim, Deus amado, atentar, Senhor Deus, para esse tempo, Pai, onde Tu chamas, Senhor Deus, o Teu povo, não para sermos um pelicano longe das águas purificadoras, não para sermos, ó Senhor Deus, como uma coruja, Senhor Deus, ó Pai, viver na solidão, isolado, longe da comunhão do Santo Espírito uns com os outros, ó Pai. O Senhor nos chama para sermos a águia, Senhor, ó Pai, porque em breve a trombeta vai soar, Pai. Ó Deus, a Tua palavra, os sinais se mostram, Senhor. Paizinho querido, queremos estar prontos, ó Senhor. Oh Deus amado, queremos estar, Senhor Deus, nos preparando para a volta do Cordeiro, para a volta do leão da tribo de Judá, para a volta do nosso Redentor, Pai. Nos ensina, Pai, nos alerte, Senhor, abra os nossos olhos pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, aquele que está em casa nesta hora, aquele que está no trabalho, aqueles que foi impedido de estar aqui nesta noite, Pai, renova, Senhor, restaura as forças, ó Senhor. Tu és o Deus da renovação, Tu és o Deus da restauração, porque a trombeta vai soar, a trombeta vai soar, Pai. E nós iremos, ó Pai, alçar o último voo, Senhor Deus, o voo para os Teus braços, ó Senhor. As águias vão voar, Pai, para nunca mais voltar, Senhor, para esta dimensão, para esse, Senhor, esse tempo de agonia, Senhor Deus. A Tua palavra promete, vai ser só alegria, Pai, para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus. Aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, Pai, vem com a Tua glória, vem com o Teu poder, vem com a Tua unção, Deus amado, e a Tua palavra, ó Deus amado, restaura, fortalece e põe de pé, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, na quinta-feira nós vamos ter aqui um culto de milagre, onde Deus está usando a vida do missionário Henrique Paiva grandiosamente. Então vem, ele está em oração, está buscando. Eu tenho a certeza que Deus não vai te decepcionar, porque Ele não te decepciona. Então quinta-feira esteja aqui conosco. E no domingo nós teremos Santa Ceia, e vai estar conosco um saxofonista, que ele é internacional, ele canta e toca. Ele está vivendo no México e por 30 dias veio ao Brasil. Ele é brasileiro, está na casa de parente e está com a agenda já toda fechada, não tem nenhum domingo à noite, mas como foi domingo pela manhã, nós conseguimos pegar no primeiro domingo de outubro, pela manhã ele vai estar aqui. E a Santa Ceia, querendo Deus, vai terminar às 11h30, e vamos lá para a porta para fazer um ato profético, levantar as nossas mãos em cânticos, em oração, e abençoar
o nosso município de Duque de Caxias. E que assim seja, para a glória e honra no nome do Senhor. Nós agradecemos a todos que têm estado conosco até esse momento. Divulguem, compartilhem este vídeo. Nós agradecemos a Deus em um nome precioso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.